mais ainda acerca deste assunto. Então está aí o tema: Jesus, Lúcifer e a religião. Vamos entender algumas questões nessa manhã. Significado de Lúcifer. Tá pegando aí, meu amado? Certinho? Se liga aí, vaso. Significado de Lúcifer. Olha lá. O que é Lúcifer? Irmão, você vem falar do Satanás nessa hora da manhã? O que é Lúcifer? Lúcifer é o portador a estrela da manhã. Na tradição cristã, tradição, né, irmão? Jesus disse: vocês invalidam a palavra de Deus por causa das vossas tradições. Na tradição cristã, é um dos nomes dado ao diabo, ou um dos nomes do diabo. A palavra Lúcifer vem da onde? Do latim lux, que significa luz, e fero, que significa levar, portar. É, portanto, o portador ou ainda a estrela da manhã, ou filho da alva, como se encontra em registros antigos. Tive que colocar isso aí para melhorar um pouco o nosso entendimento. Vamos continuar. Lúcifer significa portador da luz, aquele que leva, aquele que porta a luz. Esse nome tem origem latina e era utilizado para se referir ao planeta Vênus. Esse planeta é o astro mais brilhante visível da Terra depois do Sol e da Lua. Seu brilho, do planeta Vênus, é mais percebido pela manhã. Daí também vem a tradução estrela da alva. Estrela da alva. Com o tempo, o nome Lúcifer, que vem do latim, passou a ser associado pelas pessoas a um ser, diabo. Não. Eu falei para vocês. Vamos lá. Mais uma vez. Desculpa, voltei, né? Vamos continuar aqui. A prova disto é que o apóstolo Pedro aplica o grego eosforos, ou fósforo, a linguagem fósforos, traduzida para o latim pela palavra Lúcifer. Então, primeiro, vamos entender algumas questões. Primeiro, que nos originais grego e hebraico não existe a palavra Lúcifer. Esqueça isso. Isso foi traduzido do grego eosforos ou fósforos, que é a forma de fala ou de falar, traduzido para o latim pela palavra Lúcifer. Foi traduzida para o latim, mas o original era onde? No grego ou no hebraico, nós vamos chegar lá. Traduzido para o latim pela palavra Lúcifer, ao próprio Cristo. Está lá em 1 Pedro, nós vamos ler daqui a pouco, 2,9. Então, a prova disso é que o apóstolo Pedro aplica o grego, eosforo ou fósforo, traduzido para o latim, pela palavra Lúcifer, ao próprio Cristo. Então, Pedro está dizendo que o portador da luz, a estrela da manhã, a estrela da alva, é quem? Cristo, irmão. Que o latim traduziu por Lúcifer, que também quer dizer portador da luz. Mas se Lúcifer é portador da luz, Lúcifer não pode ser uma criatura das trevas, porque foi uma tradução. Não está falando de um ser, de uma criatura, está falando de uma tradução. Vamos lá. Segundo o livro do Apocalipse, o único que verdadeiramente pode receber o título de estrela da manhã é quem? O Cristo glorificado. Apocalipse
22:16. Tem que falar nisso porque... para entender melhor. Vamos lá. No original hebraico... irmão, e agora? Elel ben Shahar. Ou a pronúncia Elel ben Shahar. Eita. É isso que significa aí, ó. E no original, Elel ben Shahar. É o quê? Então pronto. Então no original, Elel ben Shahar significa o que brilha. Grego, na Septuaginta, eu botei aqui entre parênteses aqui, quer dizer 70 sábios. 70 sábios interpretaram no grego, na Septuaginta, que significa esses 70 sábios, em os foros, o que leva a luz. Se pronuncia os fósforos. É fósforo? É fósforos. Se pronuncia assim, fósforo. É o que está no grego. Então não vem dizer que eu estou falando caixa de fósforo aqui, não. É fósforo, é o que está no grego. Então, muito bem. No original hebraico, Elel ben Shahar, que significa o que brilha. No grego, aí vão cair para cima de mim. Só ir pesquisar, irmão. Só estudar um pouco. No grego, na Septuaginta, é os foros, ou fósforos, o que leva a luz. Então, no grego significa o que brilha. No hebraico significa o que brilha. No grego, o que leva a luz. E no latim significa o quê? O portador da luz. Lúcifer, o portador da luz. Então, vamos lá. Elel ben Shahar em hebraico. É os fósforo em grego. Lúcifer, em latim, Lucifer, que significa portador da luz, aquele que brilha, o que leva a luz. Ou seja, dá tudo em um mesmo lugar. Está falando de uma luz. Ah, meu pai. E agora, irmão? Agora eu vou ler o artigo que eu tenho que ler um pouco para vocês entenderem melhor do que eu estou falando e não tinha como a gente colocar aí. Vamos lá. Prepara agora, vou até tomar uma água para não secar a garganta. Vamos lá, irmão. Olhe bem. Sim, existe um santo conhecido como São Lúcifer, ou Lúcifer Canlaritano. Você não sabia, né? Muitos não sabem, a igreja não conta, a igreja romana, católica, tá bom? A igreja não toca muito neste assunto, pois fazendo isto, teria que admitir que o nome Lúcifer, colocado na Bíblia, tem outro sentido e foi totalmente deturpado. O seu real significado não tem nada a ver com aquilo que a maioria das pessoas informadas pensam. Tanto é que existe até um santo canonizado com o nome de Lúcifer. Agora vocês vão ver quem era esse homem. Mas se a igreja admitisse isso, oficialmente divulgasse, é fato que a fé de muitas pessoas seria abalada. Da igreja romana. Lúcifer, ou Lúcifer Canlaritano, em italiano San Lucifero, em 370 a 371, foi um bispo de Cagliari, na Sardênia, que fica lá no Oriente Médio. E é um santo cristão conhecido sobretudo pela sua oposição aos arianos. No Concílio de Milão, em 354, defendeu Atanásio de Alexandria e se opôs aos arianos poderosos, o que fez o imperador Constantino II, simpatizante dos arianos, confiná-los por 3 dias no palácio. Durante o seu confinamento, Lúcifer debateu tão veementemente com o imperador que ele acabou por ser banido, primeiro para a Palestina e depois para Tebas, no Egito.
No exílio, escreveu duras cartas ao imperador, o que pôs sob o risco de martírio ou de morte. Após a morte de Constantino e a ascensão de Juliano o Apóstata, Lúcifer foi solto em 362. Entretanto, não pôde se reconciliar com os antigos arianos. Ele consagrou o bispo Paulino sem licença, criando assim um cisma. Possivelmente foi excomungado. Nos dá uma pista disto os escritos de Santo Ambrósio, Santo Agostinho e São Jerônimo, que se refere aos seus seguidores como luciferianos. Olha a briga lá da Igreja Católica. Onde é que Cristo entra nisso? Em nenhum lugar. Então, vamos continuar. A sua festa no calendário católico romano é dia 20 de maio. É dia 20 de maio. Seu nome, pelo menos no século IV, apenas era um sinônimo a Satã. Todavia, com os movimentos a partir do século... Eita Jesus, negócio de grego romano aqui, eu sou meio... A partir do século XVI, houve certa confusão, dando a entender que os luciferianos, diferentemente do sentido teológico que apresentamos aqui, fossem satanistas. Olha lá. É de se observar que isso não faz com que o seu culto seja suprimido ou sua canonização reavalidada. Muito embora esse não seja muito citado para evitar mal-entendidos e escândalo pela Igreja Romana. Irmão, eu queria ler a Bíblia. Fique na sua. Mas se você não procurar isso aqui, você não vai entender, porque a Bíblia foi adulterada, irmão. Vamos lá. Lúcifer é tradicionalmente o nome dado a Satanás pela religião. Agora, te prepara aqui, ó. Nas Escrituras, porém, esse nome não existe. Porque ele foi dado a Satanás como ser. Nas Escrituras, porém, esse nome não existe. Não existe esse nome Lúcifer na Bíblia. Nas Escrituras, porém, este nome não existe. O nome é uma adaptação para simbolizar a tradução bíblica de Isaías 14:12, que é dito: como você caiu do céu, ó estrela da manhã, ó estrela da alva, filho da aurora. Em hebraico, a estrela da manhã é Jali, Halé Ben Shahá. E essa palavra foi traduzida por São Jerônimo como Lúcifer, que significa exatamente a estrela que brilha, ou a estrela da manhã, a estrela da alva. Agora, olha o espanto que eu tive, foi aqui, ó. Note que São Jerônimo não traduziu como nome próprio de uma pessoa, mas como uma palavra que descreve a luz, a grandeza ou a grandiosidade de alguém. Então, São Jerônimo, ele não traduziu como nome próprio de um ser, mas como um adjetivo para relacionar alguém a algo. E agora, vamos lá. Apenas bem mais tarde, esta palavra começaria a ter o significado do nome Satanás atrelado a ela. Pois Isaías fala, vamos lá o que Isaías fala. Pois Isaías fala ousadamente. Pois Isaías fala. Irmão, aqui. Pois Isaías fala ousadia de quem deseja tomar o lugar de Deus. Isso. Feito isso, foi a questão de se voltar até esta palavra Lúcifer e torná-la ao nome próprio. De fato, esta palavra só seria traduzida como Lúcifer pela versão de King Jaime. Quem não sabe o que é King Jaime, essa versão bíblica KJV, que é essa versão King Jaime, que foi um rei do século 17. E quando ele traduziu para essa versão do latim, ele jogou esse nome aí, Lúcifer, para as pessoas que vêm engolindo até hoje, dizendo que é uma criatura que é o diabo,
que é Satanás, que é isso e aquilo outro. Vamos lá. De fato, havia um conhecido Lúcifer entre os mais famosos pais da Igreja Católica. Lúcifer de Canglari, Lúcifer Canglariano. Foi bispo da Igreja Católica na Sardenha. Isso aqui eu já li. Vou aqui para o último tópico para nós entrarmos naquilo que realmente dá sentido a tudo que eu estou falando. O nome Lúcifer ocorre uma vez nas Escrituras Sagradas. Lembrando, nessa tradução do rei Jaime do século XVII. Uma vez nas Escrituras Sagradas. Na língua portuguesa, geralmente é usado a Vulgata para se referir à estrela da manhã, ou filho do sol. Por exemplo, a tradução de Figueiredo, o nome Lúcifer aponta para aquela estrela que caiu do céu. Lúcifer, do latim, o Lucifero, portador da luz, em hebraico, Relé Ben Shahá, ou em grego, fósforo, que significa levar a luz, a estrela da manhã. Amém? Por aqui tá bom, tem umas informações aqui, mas por causa do tempo não vou ficar preso a isto. Eu quero ir para aquilo que de fato abre os nossos olhos. Então, amado, vocês viram aí que Lúcifer, historicamente falando, Lúcifer foi um bispo da Igreja Católica. Não li aqui um detalhe mais importante. O concílio de Nicéia, o mais famoso que nós conhecemos, foi feito justamente por causa desse bispo Lúcifer. Porque os arianos, ou árons, aqueles que defendiam aquele sistema dentro de outro sistema, eles defendiam que Cristo, Jesus Cristo, não era divino. Por isso o concílio de Nicéia foi criado justamente para debater, porque o bispo Lúcifer, ele debateu fortemente, porque ele defendia a porção e a divindade atribuída a Jesus Cristo, coisas que os arianos não receberam. Depois da morte de Constantino, o apóstata, ele assume lá a posição do governo, e eles estabelecem que Lúcifer tinha que ser, o bispo lá da igreja lá tinha que ser excomungado. Então esse Lúcifer, ele deixou um marco interessante na história. Depois você pesquisa aí e procura lá quem foi Lúcifer, o bispo da Igreja Católica, e o que aconteceu no tempo dele. Ele defendia, como nós estamos defendendo, que Jesus Cristo é Deus. Coisas que os arianos, os pais da igreja lá no passado, não aceitavam, não defendiam. Outro dia saiu um comentário que o Papa, o atual, falou sobre o culto a Lúcifer. Alguns da Igreja Católica aceitaram, mas quem mais caiu matando foram os evangélicos. Não falei que ele é o anticristo? Ele está dizendo que Lúcifer deve ser adorado. Mas se você pegar uma frase, um texto fora de um contexto, você não vai entender. Agora me desculpe, Lúcifer deve ser adorado. Como assim, irmão? Lúcifer deve ser adorado. Porque Lúcifer, no sentido amplo, é o portador da luz. E quem é ele? Então vamos lá, vamos conferir coisas espirituais com as espirituais. Agora que esse povo vai dizer que eu sou herético, que eu sou maluco, tá bom. Olha lá. Então proferirás, Isaías capítulo 14, versículo 4. É de onde eles tiraram a ideia que Lúcifer é um ser das trevas, é uma coisa espiritual. Profeta Isaías 14, 4. Então proferirás esta o quê? Está na Bíblia, viu, irmão? Você tem aí, ó, esta parábola contra o rei de... Tem nada a ver com anjo caído. Você só vai ver na Bíblia anjo caído, é referência do livro apócrifo de Enoque. Só isso. Todas as vezes que aparecer referência de anjo caído na Bíblia, é apócrifo. Então proferirás esta palavra contra o rei de Babilônia, e dirás: como já cessou o opressor, como já cessou a cidade dourada. 14, 12. Como caíste do céu, ó! Lúcifer só se encontra na tradução do rei Jaime e algumas outras traduções, porque não era para estar Lúcifer ali. Porque se você olhar nas suas escrituras aí na Bíblia, a maioria que você vai encontrar é o quê? Ó, estrela da manhã, que é o correto, que é do hebraico e do grego que dá esse sentido.
Então traduziram e colocaram lá Lúcifer. É a única passagem que você encontra em algumas versões esse nome. A única, isolada. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho de quê? Da alva, o portador da luz, aquele que brilha. Como fostes cortado por terra, tu que debilitava o quê? Porque aqui em cima fala de quem? Um rei da Babilônia, está falando de um homem. Quantas vezes empurraram esse versículo, esse texto goela abaixo aqui na vida da igreja? Dizendo, não, isso é uma referência ao capeta que brigou no céu e caiu, e Deus lançou ele por terra. Não, irmão. Uma parábola contra dois, né? Rei da Babilônia. Que debilitava, governava nações. Tem mais? Tem Isaías 14, 13 e 14. E tu dizias no teu... Ele que dizia no coração dele. Ele quem? O diabo? Lúcifer? Ela é Bexará? Fósforo? Não, o rei da Babilônia. O rei da Babilônia dizia no seu coração. Aí, ó. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu. Para aí, ó. Fazer como o irmão Geraldo, para aí. Subir ao céu por quê? Como? Quem lembra de Nimrod? O famoso construtor da Torre de Babel. Aquele homem construiu grandes impérios. Ele era um grande principado, uma potestade humana. E ele um dia teve a audácia de construir uma torre para tocar no céu. Porque ele queria ser, meu irmão, adorado, ovacionado. Ele juntou o povo e disse: olha, ninguém sai daqui para que nós não venhamos nos espalhar pela terra. Ou seja, todo mundo tem que estar unido a mim para fazer o que eu quero. Era um que queria chegar no céu, literalmente. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu. Subir ao céu aqui, meu amado, não é no sentido literal não, abençoados. É uma força de expressão de alguém que quer ser maior do que o que já é. É como eu sempre usei esse assunto aqui. É o homem que era um dos mais ricos do Brasil, que quando perguntaram para ele, ele dizia que queria ser o maior do mundo. Hoje está preso. E tu dizias no teu coração: eu, o rei da Babilônia, subirei ao céu. Assim como Nimrod desejou, né? Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei. Aos lados de quê? Do norte. Isso aqui tem característica de coisa de céu? É uma fala, uma força de expressão, uma linguagem por meio de parábola. É disso aqui que nós estamos tratando. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei o quê? Semelhante ao Altíssimo. Quem era esse aí? O rei da Babilônia. Lembrando que Nabucodonosor teve um pouco desses sintomas, né? Dessa síndrome porque certa feita ele disse assim: tudo isso eu construí pela força dos meus braços. E imediatamente Deus arrancou os sentidos dele, o entendimento, e colocou ele aonde? No pasto, para comer capim. O que era aquilo? A estrela caiu do céu. Ele perdeu o seu lugar de autoridade, de grandeza, e foi lançado por terra, porque aqueles que se exalta, Deus abate, humilha. E assim foi com Nabucodonosor, que disse que tinha construído todo aquele império com a força dos braços dele. Deus disse: não, vai para o pasto, vai ser humilde, vai comer capim para aprender a me dar glória. Assim foi esse rei aqui da Babilônia. Serei semelhante ao Altíssimo. Eu não vou ter tempo em casa, depois você lê. É só ler o contexto todo. Que depois ele foi morto por aqueles que ele mesmo perseguia, pelos reis da terra. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Então, portanto, Lúcifer ali, ou a estrela da alva, estrela da manhã, não se aplica a um ser espiritual, mas é um adjetivo para relacionar uma pessoa que tinha um estado de glória, grandiosidade, e Deus o abateu por causa da sua
soberba, querendo ser igual a Deus. Quem entendeu? Então vamos continuar. Irmão, então agora eu quero que você me explique aqui, Ezequiel, aleluia. Porque diz que quando ele passava, o sistema gosta, né, irmão? Quando ele passava, os baluartes tocavam nele, os tamborins, saía som dele. Oh, você não sabia que Satanás, Lúcifer, era ministro de louvor no céu? Aonde é que está isso? Eu já ouvi pregação, irmão. Oh, tome cuidado, aleluia, levitas do Senhor, porque Deus vai tentar derrubar vocês, porque o chefe de vocês louvava a Deus no céu. Irmão, nada disso. Olha lá, Ezequiel 28, igual a Isaías, agora é para outro personagem, é para outro contexto. Filho do homem, dizer a quem? Ao príncipe de Tiro. Onde é que entra Lúcifer, Satanás, o capeta aí? Eu não estou lendo isolado não, como eu falei, é só ler o contexto todo, irmão, que eu não vou ter tempo para ler. Filho do homem, dizer ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, portanto, o teu coração se elevou. Ei, irmão, cuidado, né? E disseste, é por isso que Paulo recebeu um espinho na carne. Tira, Senhor, tira. Não, não tiro, Paulo, porque se eu tirar, o teu coração vai se elevar. Você vai ficar soberbo. Portanto, o teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus. Engraçado que o rei da Babilônia, ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Você acha que isso aí ia querer ficar por trás? Por baixo? Não, eu sou Deus. Oh, amados, existem tantos textos na Bíblia que apontam para homens querendo ser Deus. Falei do primeiro, Nimrod, Nabucodonosor, rei da Babilônia, príncipe de Tiro, o homem do pecado, o filho da iniquidade, descrito em 2 Tessalonicenses, que iria e foi lá se assentar no templo de Deus, se dizendo ser Deus. Tantos homens na Bíblia querendo se igualar a Deus. Aqui foi mais um. Não tem nada a ver com o anjo do céu que caiu, que desceu, que subiu. Tem a ver com o homem. Profecia contra o rei, ou contra o príncipe de Tiro. O príncipe é o filho, né? Então vamos continuar. Eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. E por acaso Deus tem uma cadeira no meio dos mares? Você percebe que isso é uma figura de linguagem? Isso é uma narrativa, por meio de uma parábola, apontando para uma soberba de um homem que queria e dizia que era Deus. Sobre a cadeira de Deus, me assento no meio dos mares. E não passas de quê? E não és, ainda que estimas o teu coração, como se fora o coração de Deus. Ainda que ele tinha no coração dele ser Deus. Deus disse, não passa de homem. No contexto, ele foi fulminado por espadas, por aqueles que ele humilhava. Vamos continuar. Vamos lá. Aqui é o 2, é o Ezequiel 28, 2. Vamos lá. E agora? Todo príncipe tem um pai, né? Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de... Mais uma vez, foi sobre o príncipe, agora sobre o rei de Tiro. Uma lamentação, um lamento, um choro de angústia e de tristeza, de decepção contra aquele homem. Assim estava Deus com ele. Levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz ele, assim diz o Senhor, era Deus que estava mandando um recado, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Não é daí que ele pega dizendo que Lúcifer era o diabo? Não, era o rei de Tiro. Tu eras, Deus que disse que ele era o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Diz o contexto que esse homem aí, esse que não tem um nome próprio, o rei de Tiro, esse rei aí, ele era mais sábio do que
Daniel. Imagine, ele era mais sábio do que Daniel. Ele era perfeito, olha lá. Eras o selo da perfeição. Pense no homem perfeito. Quem lembra de Saul aqui? O primeiro rei de Israel. Quando o povo de Israel bateu o olho em Saul, irmão. Eita, hein? Pense em um homem lindo. Não parecia Elcio porque... Pense no homem lindo. Eu não sei porquê, mas dizem que da cintura para cima ele sobressaía mais. Então não sei se era tão bonito. Ele pensa aqui maior do que as pernas, não sei. Mas dizia que era o homem mais lindo. Quando o povo bateu o olho nele, queremos ele como rei sobre as nossas vidas. Saul, Shaul, significa pedido a Deus. Deus não deu, o povo pediu. Tanto é que o reinado de Saul é rejeitado, porque os homens pediram. Mas Saul era muito belo aos olhos dos homens. Saul era muito lindo, como os irmãos de Davi, que todos olhavam e disseram: não, tem que ser os irmãos de Davi. Para substituir Saul, tem que ser os irmãos de Davi. Saul é lindo, então não pode colocar Davi. Tem que colocar os irmãos de Davi, que é belo também. Esse aqui era belo, perfeito, em tudo, em sabedoria, em tudo. O homem era uma beleza ambulante. Cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Era o rei de Tiro. Não tem nada a ver com o anjo que se rebelou no céu. Ah, irmão, mas Apocalipse 12:7, houve batalha no céu. O diabo, a antiga serpente, o dragão. Eu não vou nem falar nisso, que nós já temos mensagem gravada sobre isso. É só ir lá e... O diabo ali estava falando, o dragão ali, serpente ali, estava falando de Herodes. Apocalipse capítulo 12, leia paralelamente com Mateus capítulo 2. Você vai entender quem era o diabo de Apocalipse capítulo 12, que era Herodes, que queria matar o menino Jesus, amém? Tem nada a ver com isso aqui. Então pegaram lá Apocalipse capítulo 12, 7 isolado, fora do contexto. Pegaram aqui Isaías capítulo 14. Pegaram Ezequiel 28. Fizeram essa bagunça e atribuíram a uma criatura que brigou com Deus e lá no céu se rebelou e Deus não ouviu o que eles estavam tramando, porque Deus é menino, e aí ele caiu com a terça parte dos anjos, e aqui na terra ele criou um império, e aí tem Pombagira, Maria Padilha, Exu Caveira, Preto Velho. Tem nada disso, irmão. Que confusão dos infernos. Ele era perfeito. Tem mais? Ezequiel 28:17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Você percebe que o rei lá da Babilônia era questão de poder. Ele se exaltou e caiu. Esse aqui elevou o coração por causa da formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei. Diante de quê? Diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Só vê o contexto depois que esse rei aí, ele é morto, transpassado por espadas daqueles que ele perseguia, que ele dominava, que ele manipulava. Amém, queridos? Então Isaías, Ezequiel não tem nada a ver com a criatura que caiu do céu. Lúcifer ali é uma tradução do latim, que significa portador da luz, que é um adjetivo. Alguém que era grande e caiu, perdeu o seu brilho. Como é que uma pessoa... Eu vou trazer bem para o nosso dia a dia, por exemplo. Como é que a pessoa perde o seu brilho? Longe de mim, fazer como Jesus, para trás de mim, Satanás. Eu estou aqui hoje, pela graça do Pai, pregando uma mensagem que edifica e dá vida. Eu estou aqui hoje servindo a igreja por intermédio do dom do Espírito. Eu estou no estado glorioso, todos nós, amém? Quem recebe? Você está no estado de glória, perfeito em Cristo. De repente, o irmão Elcio dá um vacilo e a carne é fraca, ele cai. Soberba entra, orgulho entra, não quer mais saber de Deus, não quer mais temer o Senhor e vai viver agora nas paixões desse mundo. O que aconteceu com o irmão Elcio?
dentro de uma figura de linguagem para descrever alguém que tinha uma posição elevada, um estado glorioso. Ele caiu por terra e hoje é pisado, é um sal insípido que não dá. É uma luz que não clareia a vida de ninguém. Quem entendeu? Então é esse o conceito de estrela da manhã, estrela que caiu do céu. Não tem nada a ver com atributo a um ser, mas sim um conceito a uma pessoa que perdeu a sua posição. Amém? Então agora eu vou tomar uma água. Os meus irmãos devem estar impacientes já. E aí nós vamos falar agora da verdadeira luz. Gênesis 1:3. E disse Deus: haja treva, haja luz. E houve o quê? Quem disse? Deus. Olha lá. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Vamos lá. Isaías 60, versículo 1. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua. E a glória de quem? Do diabo. Vai nascendo sobre quem? Quem recebe a luz de Deus? Vamos lá, vai ser rápido hoje, meu irmão. Eu demorei ali só na introdução. Obrigado, meu irmão. Isaías 63. E os gentios, porque os judeus não andaram nessa luz, pelo contrário, rejeitaram. E os gentios caminharão à tua, e os reis ao resplendor que te nasceu. De quem está falando isso aí? De quem? Jesus, irmão. Jesus. Apocalipse 21, 23. Vamos lá, mais um livro cheio de figura de linguagem, que o povo pega e derrama para a igreja de qualquer jeito, a igreja se embriaga. A cidade, igreja. Como é, irmão? Tá falando de cidade, eu pensei que eu ia para o céu, pisar em uma cidade de rua de ouro e de cristais. Que é o que é? Cristais. Tem uma irmã que vai daqui a pouco dar risada dizendo que eu ia falar em língua. Então, amado, o povo fica achando que vai para o céu andar numa rua de ouro e de cristal. Amado, quem vai para o céu não é a tua carne, irmão. É o teu espírito. Não vai pisar em coisíssima nenhuma, irmão. Isso aí é uma linguagem, uma figura de linguagem que descreve a igreja. Está onde? Está na Bíblia. Não coloquei aí, mas depois você acompanha. Hebreus capítulo 12, versículo 23 a 24. Paulo fala da cidade celestial apontando para a igreja. Os espíritos aperfeiçoados em Jesus Cristo. Então a cidade celestial é a igreja, não a carne, não a minha matéria, mas os espíritos que habitam em cada um de vós, aperfeiçoado, amém? Então aí, ó, Apocalipse, João, preso na ilha de Pátimo por Roma, não podia falar abertamente, tinha que falar por meio de parábola, figura de linguagem. Ele diz assim: e a cidade, eu que coloquei a igreja aí, tá bom? Que alguém vai dizer que eu distorci a palavra. Não, porque é a igreja, então vamos lá. E a cidade não necessita de quê? De sol nem de lua, para que nela resplandeçam. Porque a glória de quem? De Deus a tem iluminado. E o Cordeiro é a sua luz. Amém? Vinte e 22:16. Então quem é a verdadeira luz, irmão? Não é Lúcifer, é Jesus. 22:16, Apocalipse. Eu quem? Lúcifer, que caiu do céu. É quem? Jesus. Esse texto é chave, então tem que mastigar. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas... Olha lá a cidade lá. Porque a igreja está no plural e não no singular, visto que só existe uma igreja? Porque a carta era direcionada a 7 endereços, 7 igrejas. Ou seja, lugares que a igreja estava reunida. Mas quando ele fala igrejas, não é no sentido que existe outra igreja. É no sentido que a igreja de Jesus, ela está reunida em diversas partes do mundo. Amém? Testificar estas coisas nas igrejas. Eu, quem é eu aí?
Jesus. Eu ali é Jesus, não sou eu. Eu, Jesus, sou o quê? A raiz e a geração de quem? Ao quê? A resplandecente estrela da manhã. Em Isaías 14, 12, diz que a estrela da alva, ou a estrela da manhã, aconteceu o quê? Caiu. Então, sendo assim, Jesus caiu também? Não, irmão. Porque isso aqui é uma força de expressão, uma figura de linguagem para descrever alguém muito poderoso. E ele é poderoso, amém? Como aquele rei lá também era, mas ele caiu. Mas Jesus não caiu. Amém? A resplandecente estrela da manhã. Eu ia falar uma coisa aqui, mas vamos continuar que é melhor. Daniel 2:22. Pode ler, irmão. Coisa linda, né? Ele revela o profundo e escondido. Daniel revelando para Nabucodonosor, que dizia que queria ser Deus porque disse que construiu tudo com a força do braço dele. Aí Deus ia bater ele, disse: não. Olha lá. Olha Nabucodonosor, que Daniel disse. Ele revela o profundo e o escondido. É, Deus que revela os mistérios. Tem igreja, tem irmãos nossos que diz que Deus é Deus de mistério. Ele revela para a sua igreja. Porque a igreja não está em trevas, a igreja está na... Treva quer dizer falta de conhecimento, ignorância. Não tem nada a ver com inferno, fogo, nada disso. Treva quer dizer falta ou ausência de luz. Como ele é luz, a igreja está onde? Porque a igreja, a luz que resplandece na igreja, amém? Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está na escuridão. E com ele mora o quê? A luz, porque ele é luz. Esse texto é lindo. João, capítulo 1, versículo 4. Nele, Jesus, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O verbo que se fez carne. O verbo era, e o verbo estava, e o verbo se fez carne. E habitou entre nós. Capítulo 1 de João, versículo 14. Cheio de graça e verdade. O verbo encarnado. Deus encarnado. Habitou entre a humanidade. O verbo se fez carne. Habitou entre nós. E nele, no verbo, Jesus, estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Era Jesus que dava sentido. Que dá sentido à vida. Paulo fala, quem escreve é Lucas, mas fala de Paulo em Atos, capítulo 17, versículo 28, que nele nós vivemos, nos movemos e existimos, porque ele é a luz e ele é a nossa vida. 5, João 1:5. E a luz resplandece aonde? E como essa luz resplandeceu entre nós, amém? E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. O que é luz? Conhecimento. É Jesus? É vida. O que é treva? Ignorância, rudimentos, lei mosaica, ministério de condenação e morte. As trevas não compreendem a luz. É por isso que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 9 a seguir: aquilo que os olhos não viu, que o ouvido não ouviu, que não desceu ao coração do homem ou subiu à mente ao entendimento, são as coisas que Deus tem o quê? Preparado para aqueles que o... Quem ama a Deus? Porque Deus nulas revelou, o texto continua, pelo seu Espírito. Porque qual do homem sabe as coisas do homem que nele habita, senão pelo Espírito do homem? Mas nós, a igreja, sabemos as coisas de Deus pelo Espírito de Deus que habita em nós. 14. Mas o homem natural não compreende as coisas do... Quem é o homem natural? O que anda em...
trevas. Não tem conhecimento. Então o homem natural que não tem conhecimento, ele anda em trevas. Aquele que pratica obras da lei, jejum, dízimo, sobe monte, desce monte, e faz isso, e faz campanha, e busca o Espírito não sei aonde, e vai buscar o óleo de Israel, e vende sabão em pó, e compra amuleto, e compra óleo de mercado, e faz isso, e faz aquilo. Eles estão em... Porque eles não conhecem a... Eles não compreendem porque eles são homens natural ou naturais. Disse Paulo aos Coríntios. Mas o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Mas vocês discernem tudo muito bem, de ninguém vocês são discernidos. Por quê? Porque nós temos a mente de... Quem recebe? Luz de Deus na tua... Aplaude, vai, é digno. Ele, Jesus, ele é digno de toda a nossa forma de louvor e adoração. Então nós temos a mente de Cristo, porque a nossa mente, amado, foi iluminada, recebeu essa identidade, essa porção, essa maravilha, amém? Seis e 7, João, capítulo 1, 6 e 7. Olha lá. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era quem? João, esse era o Batista. Este veio para testemunho, para que testificasse para que todos crescem por ele. Todos ali, meu amado, não é os gentios também não, viu? Todos ali, era quem? Os judeus, tá bom? Por quê? Livro de João, capítulo 1, versículo 31 ao 33, diz que o batismo de João era para apresentar Jesus a Israel. Então era para que a Israel fosse manifestado Jesus, a luz. João veio batizando com água, só para apresentar Jesus a Israel, porque o batismo de João era um batismo transitório, era apenas para apresentar Jesus aos judeus. Todos ali são os judeus que o rejeitaram. Ele não era luz, mas ele veio para o testemunho, para testificar da luz, para que todos crescem por ele. Então, qual era o sinal que Israel estava crendo em Jesus? Aceitando o quê? O batismo de João, que confessava Jesus publicamente. Amém? Então, vamos lá. João 1, 8 e 9. Não era ele a luz. Isso é interessante. João ali, no caso o Batista, não era ele a luz, João Batista, mas para que testificasse da luz. Ali estava o quê? A luz verdadeira que ilumina todo homem que veio ao mundo. Ali, aonde? Na pessoa de Jesus, amém? Quando João está batizando, vem Jesus, ele diz, eis aí, ó, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ele é a luz verdadeira que vai nos direcionar em toda a verdade, amém, amados? Vamos continuar para não determos muito. Isaías, capítulo 49, versículo 6. Nós lemos lá em Isaías 60, que falava de uma profecia acerca do Nazareno. Ele era, né, a luz que veio para raiar, que brilhou. Isaías, capítulo 49, versículo 6, não é falando acerca de Cristo. Por quê, irmão? Vamos lá. Disse mais, pouco é que sejas, que sejas meu servo, para restaurares as tribos de quem? E tornares a trazer os preservados. Preservados aqui o quê? Os preservados, predestinados, os eleitos de Deus, amém? Quem está entendendo o mistério? Para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel, também te dei para a luz dos
Quem foi que Deus deu para a luz dos gentios? Para seres a minha salvação até as extremidades. Certa feita, uma mulher cananeia chegou para Jesus e disse: cura minha filha que está perturbada. Aí Jesus disse: não. Mas Senhor, estou te pedindo, mas eu não posso te dar. Eu não posso pegar o pão que é servido aos filhos e dar aos cachorrinhos. Porque Jesus estava no cumprimento da lei. Na lei, ele não podia ainda falar para os gentios. Ele disse: eu não posso tirar o pão, porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu não posso tirar o pão que agora pertence aos filhos, Israel, os judeus, para lançar para os cachorrinhos. Aí a mulher disse, muito sábia aquela mulher, e Deus ali já dava fragmento, Jesus já dava fragmento, que os gentios seriam alcançados pela sua graça. A mulher disse: Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Quando Jesus disse aquilo, meu irmão, quando aquela mulher disse aquilo, Jesus disse: eu nunca vi tamanha fé, nem Israel. Por quê? Porque aquela mulher era uma gentílica, que ainda não estava dentro do plano da salvação como gentil. Claro, já era uma predestinada, eleita em amor, mas Jesus ia consumar a eterna salvação, e o sangue de Jesus, de fato, também ia alcançar aquela mulher, como nós, gentios, amém? Ela já era uma candidata, eleita à eternidade, a todos os benefícios que também os judeus, os seus filhos, tinham, porque nós fomos o jambeiro bruto que fomos enxertados na videira verdadeira, amém? Então, a profecia de Isaías 49 é para alguém que seria luz dos gentios, para serem minha salvação até as extremidades da terra. Como eu falei, Jesus não saiu de Israel. Os outros apóstolos, Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6, ele disse: não é. Os apóstolos, Jesus disse: não é para ir para os samaritanos e nem para os gentios. Ou seja, Jesus estava dizendo: Pedro, Tiago, João, Mateus, Marcos, etc. Vocês não podem ser luz para os gentios. Jesus não saiu e também não deixou os seus apóstolos saírem. Está lá em Mateus 10, 5 e 6. Vocês não são luz para os gentios. Vocês não podem ir ao samaritano. Vocês também não podem ir aos gentios. Vocês devem ir às ovelhas perdidas da casa de Israel. É por isso que Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia, continuava batizando. Continuava com todo aquele secretismo, com todas aquelas abluções ainda, oriunda da prática de Jesus de Nazaré. Claro, não tinha mais circuncisão, mas estava ali imperando o batismo nas águas, porque era um sinal para os judeus. Então, Pedro, Tiago, João e os demais apóstolos tinham que continuar no mundo inteiro, no mundo dos judeus, só para os judeus, levando aquela palavra, batizando, etc. Mas eles não podiam ser luz para os gentios. Tanto é que Jesus manda Pedro ir pregar para uma família gentílica, Cornélio, e foi uma briga, quase que Pedro não vai. E Deus teve que dar uma revelação, e descia um lençol do céu, e um animal no meio, e blá blá blá, e Jesus manda o Pedro comer, ele disse que não vai colocar na boca coisa imunda. Aí Deus disse: pode dizer que algo é imundo? Aquilo que eu já purifiquei? Ou seja, Cornélio e a sua família, que eram romanos, eles eram romanos, gentios, no caso, gregos, né? Não judeu. Eles já estavam o quê? No espírito? Purificados. Só que na mente, na alma, essa salvação não tinha chegado ainda. Quando ele desperta daquela visão, chegam os homens de Jope, né? E aí diz que veio
por uma revelação. Pedro vai, chega lá, prega a palavra, e o povo é cheio do Espírito Santo. E aí Pedro vai e sugere. Jesus não mandou Pedro batizar Cornélio, só ele lê o texto. Pedro diz, bom, já que como eles receberam o dom do Espírito, então o que impede deles serem batizados também? Aí Pedro vai e batiza todo mundo. Mas a prova de que era desnecessário é que todos foram cheios do Espírito Santo antes de Pedro batizar. Porque o batismo era um sinal só para os judeus e Cornélio era romano, era grego, era gentil, não tinha nada com aquelas práticas judaicas que o Nazareno e que os seus primeiros apóstolos tinham. Então, resumindo, para que era essa profecia que seria a luz dos gentios? Para serem a minha salvação até a extremidade da terra. Quem era? Já mataram a charada, né, irmão? Paulo. Porque Paulo foi o único que recebeu a revelação do Evangelho para ser luz dos gentios. Quando em Atos, Jesus manda Ananias orar por Paulo, Ananias se opõe e diz, não vou orar por esse homem vai voltar a enxergar, esse homem quer matar os crentes. Aí Jesus diz, vai, porque ele vai sofrer por amor ao meu nome, porque ele vai levar o conhecimento a todas as partes da terra, tanto a judeu, como a grego, a reis, a príncipe, a todo mundo, o apóstolo Paulo vai levar a palavra, amém? E é por isso que diz lá Colossenses 1:23, que a palavra, que o evangelho foi pregado no mundo inteiro. O sistema religioso diz que enquanto a gente não pregar o evangelho no mundo inteiro, Jesus não volta. Meu irmão, você está atrasado. O evangelho já foi pregado no mundo inteiro, em todas as extremidades da terra. Por quem? Por Paulo. Está onde? Colossenses 1:23. Então vamos lá. Olha aí que foi dele que a profecia se tratava. Ao meio-dia, Atos 26:13. Ao meio-dia, ó rei. Paulo está diante de um rei chamado... Atos 26, um rei chamado Agripa. Ele está se defendendo diante desse rei. Ele diz, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz da onde? Só podia ser do céu, né? Porque luz, conhecimento, revelação de Deus, entendimento para a igreja, só vem do alto. Viu a luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e os que iam comigo. Atos 26:13. Eu tirei o versículo 14 aqui. É 13 e 14, é isso. Para lhes abrires os olhos e das trevas os converterem a luz, e do poder de Satanás, está falando a profecia acerca de Paulo, do poder de Satanás, de novo aqui, né? Satanás aqui, amado, não é a criatura, são os opositores, adversários que Paulo enfrentou na sua caminhada. Quem teve aqui domingo? Ouviu aquela mensagem, né? O espinho na carne de Paulo, quem era? Então Paulo, ele recebeu esse chamado de Deus para abrir os olhos e das trevas do engano os converter à luz. Quem é a luz? Jesus. E do poder de Satanás, do engano, da religião, do mundo, do pecado, da lei de Moisés. Satanás aqui, opositores e adversários, a Deus, ou seja, converter a Deus, a fim de que recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Amém? Então a profecia de Isaías 49:6 era referente a Paulo, que recebeu o chamado para ir pregar aos gentios. Ele continua dizendo, 13:47 Atos. Porque o Senhor assim nulo mandou. Quem mandou? O Senhor. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para salvação até os confins da terra. Que salvação? Salvação da alma, do entendimento que iria chegar por intermédio do apostolado de Paulo. Amém, amados?
Olha que coisa linda, amados. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Ué, se Jesus é luz, Ele é Pai das luzes. Então nós somos também portadores da luz. Então por que essa discriminização? Soletrar para não errar. Ao nome Lúcifer. Quem embutiu isso na nossa cabeça? A religião. Há muito tempo atrás eu estava fazendo parte do sistema religioso e eu fui lá procurar o significado de Lúcifer. Mas Lúcifer significa aquele que porta a luz, aquele que leva a luz. Então tem alguma coisa que não está encaixando. Agora tudo faz sentido, irmão. Imagine se você pegasse esse nome Lúcifer e colocasse em um filho. Acho que as escolas, acho que seu filho ia sofrer bullying. Ninguém ia querer seu filho. Sai, Satanás. Sai, Lúcifer. Não diga nem um filho. Coloque esse nome de um gato, de um cachorro. O povo vai de pau em cima de você. Mas Lúcifer tem um significado até bonito. Muito bonito, por sinal. Portador da luz. E era um nome comum na época lá no século IV. Então, mano, observe que discriminaram esse nome, não pela essência do nome, que o nome é belo. Lúcifer é portador da luz. Mas discriminaram porque atribuíram o nome Lúcifer ao rei da Babilônia, dizendo que foi a estrela que caiu do céu, que não foi, porque o portador da luz é Jesus. E se ele é o pai das luzes, nós somos luzes. Quem é luz aqui? É o que a palavra diz. Olha lá. Vós sois o quê? A luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nós somos a luz do mundo, porque o nosso Pai é o Pai das luzes, e você é luz. Foi Jesus que disse que nós somos a luz do mundo. Não tem nada a ver com o diabo, capeta, Satanás. Nós somos a luz do mundo. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa... Quem é a vossa luz? Jesus. Resplandeça Jesus na tua vida. Onde você passar, você deve resplandecer Jesus para as pessoas. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Existem boas obras no Senhor, não é obras da lei. São boas obras, comportamento e caráter transformado pelo poder do Evangelho. Vocês são loucos? Vocês não praticam boas obras? Claro que praticamos. Não temos que andar na carne, temos que andar em Cristo, na luz. Para quê, Jesus? Para que todos vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ah, meu irmão, deixa eu falar aqui para alguns engraçadinhos que dizem que estão em graça. Eu não preciso fazer mais nada. Não preciso fazer nada. Deixa eu corrigir. Os filhos de Deus, não precisam fazer nada para ser salvo. Porque nós somos salvos pela graça em Jesus. Mas não fazer nada, não é não fazer nada no sentido literal de não fazer nada. Existem muitas obras boas que nós precisamos desenvolver como filhos de Deus, para que a nossa luz, que é Cristo, resplandeça e as pessoas glorifiquem a Deus por intermédio de vós. Como ser de santo como é santo o vosso Deus? Como ser de perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu? Como que habite em vós sabedoria de Deus? Como seja o bom perfume de Cristo, para que onde você passa, você venha exalar o bom perfume e as pessoas venham inalar e conhecer Deus através da tua vida. Como tenha caráter de homem e de mulher de Deus, seja verdadeiro, seja sincero, se ensina ou não. Isso é boas obras no Senhor. Como se compadeça do necessitado, como socorra aquele que está caído, levante o abatido. Como boas obras no Senhor. Como dê um bom testemunho de quem você é em Cristo? Não.
Aí vira uma graça sem graça. Para muitos que ignoram. Vocês se reúnem para quê? Para quê? Para aprender essas verdades que muitos não têm conhecimento. Não é para ser. Vocês não reúnem para ser nada. Vocês são quem vocês já são em Jesus. Nós nos reunimos com muito amor e alegria para aprender uns com os outros pelo Espírito. Amém? Vamos lá. Porque existe boas obras, não é obra da lei, é boas obras nossa para glorificar o Pai. João 8,12. Falou-lhes, Jesus falando. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz. Então a luz do mundo não é Satanás, não é Lúcifer, como ser, né, como uma criatura. A luz do mundo é Jesus. Quem me segue não andará, mas terá luz. Quem tem a luz da vida aqui? Você tem a luz da vida, Jesus na tua vida, irmão. Vamos lá por causa do horário. Mateus 4,16. É uma mensagem simples, né, mas que requer um pouquinho de atenção. Mateus 4,16. O povo que estava não está mais, amém? O povo que estava assentado em trevas. O que é estar sentado em trevas? Você percebe que a gente tem que pincelar algumas coisinhas? O povo que estava sentado em trevas. Pô, eu não estava sentado em lugar nenhum. O que é estar sentado em treva? É estar vivendo na ignorância. E nesse contexto, vivendo o pacto de Moisés, que era o ministério de condenação. Eles estavam onde? Assentado, arraigado, edificados, não em Jesus, mas em Moisés. Por isso que João, não é o meu irmão João ali, João, livro de João, capítulo 5, versículo 45, Jesus disse: eu não acuso vocês, quem acusa vocês é... Opa! Quem acusa vocês é Moisés, porque vocês estão assentados em trevas. 2 Coríntios 3, 7 e 9, o capítulo todo. O ministério da lei era o ministério de condenação. O ministério da lei era o ministério de morte. E se não tirar o véu, toda vez que é pregado Moisés, não se converter ao Senhor. Agora tira o véu e reconheça a luz que há em Cristo Jesus. Amém? Amém. O povo que estava sentado em trevas, lei, viu uma grande luz, Jesus. Aos que estavam assentados na região da sombra da lei, ministério de condenação e morte. Isso é para domingo, deixa lá. A luz fez o quê? A luz raiou. Vocês não estão mais em trevas, vocês não estão na lei, vocês estão na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A luz raiou, Jesus. João 1,17, Moisés trouxe a lei, treva. Por que treva? Porque era o ministério de condenação e morte. A lei dava força ao pecado. Jesus trouxe graça e verdade, amém? Salmo 27, 1. O Senhor é a minha luz é o Senhor, amado, não sei a sua. Fazer como Davi: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Davi disse: o Senhor é o pastor de Israel, nada vai faltar para vocês. Não sei, eu não sei como vocês veem o Senhor. Então Davi disse, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor, Salmo 27, 1, o Senhor é a minha luz, eu não estou em trevas. E eu creio que você não está em treva, porque você está na luz de Jesus, amém? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A minha salvação não está em Moisés, nem profeta Eliseu, nem revelação de Elias. A minha salvação não está em Abacuque, a minha salvação não está em Daniel, a minha salvação não está em Isaías, a minha salvação não está nos profetas, porque a lei e os profetas vigoraram até João, e nós estamos agora em Cristo Jesus. Nossa salvação é Cristo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Tem medo de quem, irmão? O povo fica aí com medo do diabo, com medo do IPTU, com medo do SPC, com medo do demônio, com medo disso, com medo daquilo. A quem temerei? Com medo desses lobos vorazes que estão como sanguessuga na igreja de Cristo?
2 Coríntios, olha o que Paulo fala, aquele que foi enviado aos gentios. 2 Coríntios 4:6, estamos caminhando para o final, terminando. Porque Deus, que disse? Quem disse? Deus. Porque Deus que disse que das trevas resplandeça a... E a luz é o quê? É quem resplandeceu em vossos... Jesus está em vossos corações. Para a iluminação do quê? Do conhecimento da glória de quem? Na face ou na pessoa de quem? De Jesus Cristo, amém? Você só está na luz quando esse conhecimento desta palavra brilha no teu coração, onde você entende que você está perfeito, que salvação eterna não se perde, que você é um só espírito com o Senhor e que da mão do Pai ninguém te arrebata, porque você está pleno diante do Pai, amém? E nós encerramos aqui 1 Pedro, encerramos nessa manhã. Olha o que Pedro disse lá no início, o que eu citei. Se tem um título a ser atribuído como estrela da manhã, não é a Lúcifer como ser, mas é a Cristo. Mas vós, 1 Pedro 2,9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos tirou das... para a sua... maravilhosa luz. Então ele é Jesus. Jesus é o portador da luz. Jesus, ele é o verdadeiro, aquele que tem a essência da luz em si, e ele não cai jamais, porque quem cai é o homem, mas ele permanece de pé eternamente. Então esqueça, rasgue da tua mente esse conceito de que Lúcifer, porque você lê um versículo isolado, é uma criatura das trevas. Não, ali foi uma tradução, uma adaptação para mostrar a grandeza de homens que queriam usurpar, queriam tomar, por assim dizer, o trono de Deus, mas isso é impossível, amém? Então aqui para aqueles que vão nos acompanhar, Lúcifer não é Satanás. Satanás só existe na mente daqueles que não conhecem o poder de Deus. Satanás não existe como criatura. Satanás existe como opositores, adversários, situações, circunstâncias que nós também enfrentamos. Mas Lúcifer não é Satanás, é uma tradução errada. Cresça na graça e no conhecimento, amém? Graça e paz, queridos. Até a próxima.